está começando mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos assiste através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Não esquece de se inscrever aqui então em nosso canal, ativar as notificações, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações e, claro, dividimos aqui, olha, esse momento especial, com muitos quadros importantes e relevantes para o seu dia a dia. Através do nosso Instagram, somos uma grande família e nesses 20 anos de aniversário da TVI, a gente partilha aqui juntinhos, eu e você, vários assuntos, várias estreias e, claro, várias entrevistas importantes. Por isso, entra lá, TV Play Oficial, segue a gente, acompanha um pouco aqui, então, dos nossos bastidores e tudo que acontece aqui na telinha da TVI. Através do nosso canal do YouTube, você acessa a toda essa gama de conteúdo. Coloca o QR Code também na tela, Cássio, para o pessoal de casa, olha, apontar a câmera do celular e conseguir, então, ter acesso a todos esses conteúdos. Através desse QR Code que aparece na sua tela, tvplay.com.br, que é o nosso site, você é direcionado para lá. Nesse site, você consegue, então, assistir a todo esse conteúdo. Conteúdo rico em qualidade, informações e, claro, montado, olha, com muito carinho do nosso coração, para a sua telinha, seja no computador, tablet, notebook, aonde você estiver e quando quiser. Aponta a câmera do seu celular para este QR Code e seja feliz. Tem futebol, tem notícias diárias, tem Tonezinha toda quarta e segunda-feira. Por aqui você encontra um pouco de assuntos de direito, política, cinema, arte, cultura, enfim. Tudo isso aqui, olha, na telinha do TVI News. Por isso, acesse aí. Quem está hoje conosco aqui também é Maria Antonieta, nossa Tonezinha, ela que sempre vem aqui com assuntos importantes e relevantes. Bom dia, Tonezinho, o que você trouxe para a gente nesta segunda-feira? Bom dia, Pérola, bom dia a todos. Há novidades que não são novidades, mas a gente volta a falar sobre a Feira do São Caetano. Os feirantes revoltados que estão lá no galpão da antiga fábrica de calçado estão ameaçando invadir a feira nova, que não entrega, passado 2 anos, até agora nada. Outro assunto importante que a gente vai abordar aqui é uma comenda de honra Ordem do Mérito Cultural, que foi entregue à Janja por serviços prestados à cultura nacional. Pode, Pérola? Olha, e tudo isso a gente assiste daqui a pouquinho, porque a Tonezinha vem aí com esses assuntos que são pertinentes e vale ressaltar que você aí de casa consegue também deixar a sua pergunta, também a sua opinião ou um feedback aqui através do nosso canal do YouTube, no nosso chat ao vivo, hein? Dá para você deixar aí, então, sua sugestão também de tema ou sua opinião sobre qualquer tema que a gente traga aqui para você. Eu já quero começar, então, aqui com a nossa previsão do tempo. Olha, neste momento, Itabuna se encontra com 26 graus, predominantemente ensolarado, o dia amanheceu bonito, aquele sol lindo, em que dá alegria, né? Eu acredito que os dias ensolarados dão uma felicidade, dá até uma vitalidade maior. A máxima pode chegar a 28 graus, mínima de 19 graus. Condições nubladas ali por volta de meio-dia, mas nada de chuva. A expectativa, então, é de solzão aí para esses primeiros dias da semana. E a gente sabe também, olha, que até quinta-feira o tempo segue firme. Na quinta já começa a aparecer ali, olha, uma chuvinha. E pode ser que aconteça também, ó, da gente ter o quê? Ter aqueles raios, pode vir trovão, então você aí de casa, ó, nesses primeiros dias, solzão, já se hidrata bastante, protetor solar para não pegar aí, olha, nem insolação, não pegar nenhum tipo de doença, porque esses raios, gente, eles são assim bem violentos para nossa saúde, né? Então vale ressaltar aí, olha, Itabuna segue aí com máxima de 28 graus para hoje, hein? Ilhéus também. Ilhéus, o dia amanheceu aí ensolarado, bonito, aquele solzão bacana para quem gosta de fazer ali um passeio, fazer uma caminhada, um exercício físico na praia, naquela beira de mar. 26 graus nesse momento, a máxima pode chegar a 27 graus, com mínima de 22 graus.
Tem condição de chuva para Ilhéus? Tem, a partir de quinta-feira também. 65% de chuva a partir de quinta-feira para Ilhéus. Você que nos assiste aí de Itacaré. Itacaré segue também predominantemente ensolarado, 26 graus nesse momento. A máxima pode chegar a 28 e mínima de 23 graus. Você que nos assiste de Itajuípe. Itajuípe 26 graus, máxima de 27, mínima de 23. Olha, Uruçuca vai dar uma esfriada e Ibicaraí também. Ibicaraí, nesse momento, os termômetros marcam 25 graus, máxima então de 28 e mínima de 18 graus em Toné. Vai esfriar ali, olha. Vem festa de São João aí já nessa cidade. É bom já colocar um casaquinho, uma roupinha mais quentinha para não passar frio, hein? E claro, a gente sempre ressalta. Vem São João, vem festa, aqueles artistas tops, aquela grade bacana para você de casa e curtir com os amigos, com a família. Não esquece, no volante, dê segurança à sua vida e ao do outro. Então, bebeu, já está se sentindo ali, né, Toné, com aqueles sintomas de embriaguez, sonolento, turbulento, deixa o carro guardadinho. Que essas áreas onde tem São João, o pessoal gosta de ir Picuí, Tapetinho, Tororó para lá. Essas áreas tem muita neblina. Nessa época é muita neblina. E animais na pista. E animais, exato. E as pistas, Toné, curvas não é na ida, é na volta, sabe, Pérola? O perigo é esse. Você volta às 7, 8 horas da noite, é problema. Tem que ter o máximo de cuidado. Não precisa correr. É perigoso de fato, né? E a gente sabe, Toné, que essas festas, elas levantam realmente as cidades, grandes artistas, né? Ibicuí, por exemplo, já tem ali um São João tradicional, festas tradicionais, então muitas famílias já vão ali há anos, amigos também que se reúnem, vamos e volta, a gente vai e volta, né? O famoso bate e volta. Só que, gente, existem festas, assim, de grande porte, que oferecem também ônibus ali que você paga um valor, uma taxa bem pequenininha e você consegue ir e voltar tranquilo, né, Toné? Eu acredito que é até mais seguro. É o bate e volta. É até mais seguro do que você ir nesse bate e volta com o seu carro. Aí você vai e já não sabe se volta. E aí? Não é melhor ir com segurança, fazer tudo bonitinho, tranquilo? Então, sintomas de embriaguez aí no trânsito, evita também. Por quê? Porque você dá segurança à sua vida e dá segurança à vida do outro. Então, agora, para essa época junina, aí os festejos estão vindo, grandes festas aqui em todas essas cidades circunvizinhas. Então, fica já essa diquinha para você de casa, olha, se proteger, dar segurança também ao outro, né? Porque a gente sabe, quando já tá aquele sintoma de sono. O sono é algo que pega a gente ali, olha, segura e ninguém solta. Eu digo assim já. O sono, quando eu já estou sonolenta, eu fico nervosa, eu fico mal-humorada. E pronto, eu sei que meu corpo ali em algum momento vai desligar. Então, sono, estrada, bebida e estrada. Olha, não combina, né? Bebida e volante são inimigos, não dá, ó. Então, fica aí já essa diquinha pra você de casa. Daqui a pouco, olha, eu retorno aqui com vocês, então. Eu e Tonezinha, a gente bate esse papo bem interessante e dá continuidade aos destaques do dia. Hoje também é dia aqui do quadro Ela por Elas, com a doutora Úrsula Matos, em mais um episódio especial falando aí para mulheres. E você de casa, olha, não perde por esperar. Então, pode rodar a vinheta, porque vem aí Ela por Elas. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer
nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eu tava morrendo de saudade de vocês! Bom dia! Bom dia pra minha telespectadora querida, essa mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que não aceita relacionamento tóxico, abusivo, que sabe se posicionar, que tem consciência de que nasceu pra ser guardiã dos seus próprios direitos e dos seus filhos, que não dá a cara pra bater, porque mulher que gosta de ser amada e respeitada não dá cara pra bater. É aquela mulher que sai pra lutar, mas cara pra bater, ó, de jeito nenhum. A cara da gente tem que ser pra beijinhos, pra abraços, pra carinhos, né? Bom dia pra você, telespectador de respeito da TVI. Aliás, o meu bom dia só vai pro homem de respeito, hein? Se você é daqueles que está em casa, mas que adora gritar com sua mulher, que não sabe respeitar sua mãe, suas filhas, suas colegas de trabalho, ó, tem um ditadozinho que eu dou como dica, ó, no lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra a carne. Ô, Uso, que história é essa? Se come a carne. Não, mas tem muita gente, tem muito homem aí que gosta de comprar a carne para depois comer. Você entendeu, né, o que eu quis dizer? Mas meu bom dia só vai pro homem de respeito. Aquele que tá passando na rua, você tá vendo uma mulher precisando de socorro, vai ser o primeiro a pegar o telefone para ligar pro Disque 80, Disque 190, 180, vai dar aquele apoio, não vai fingir que com ele não tá acontecendo nada, que ele não tá vendo nada, não. Meu telespectador da TVI é um telespectador alto nível. Portanto, meu bom dia se direciona a você. Olha, hoje o Ela por Elas está mais do que especial. Eu vou entrevistar a queridíssima subtenente
Ângela, seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Que satisfação ter você aqui. Ô, gente, vocês não sabem a alegria que eu fico quando eu vejo uma mulher assim de farda, empoderada, no lugar de autoridade, usando batom. Mostra Batonzão, que né? um batonzão, né? Um batonzão. Mostra que a gente chegou chegando. Verdade. E que lugar de mulher? É onde ela quiser. Onde ela quiser. Seja bem-vinda, querida. Eu tenho uma admiração pessoal por você absurda. Não escondo isso de ninguém. Eu acredito que você, além de ser uma profissional excepcional, você é um ser humano fantástico. Um ser humano empático, aquela que se coloca no lugar da mulher, da outra, que sente a dor, que se preocupa. Você não ocupa o lugar que você está ocupando à toa, né? Você tem uma luz própria, é uma coisa assim que a gente consegue ver, inclusive dos lugares mais obscuros e escuros. De tão linda, de tão maravilhosa, de tão competente que você é. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela oportunidade de te entrevistar, tá certo? Joia. E eu fico muito feliz em saber que agora, há quase um mês mais ou menos, você é a nova responsável pela Ronda Maria da Penha em Itabuna. Exato. Que responsabilidade, hein, Ângela? Conta pra nós. Enorme, enorme. Enorme. Primeiramente, muito obrigada pelas palavras. A recíproca é verdadeira. Oh. A admiração que eu tenho por você como pessoa e como profissional também é igual. Você é realmente diferenciada. Oh. E eu gosto dos diferentes. Muito obrigada pelo convite. Oh. Obrigada pelo privilégio que você está me dando nesse momento de falar sobre a Ronda Maria da Penha, para falar sobre violência contra a mulher, que é uma grande paixão. Sim. Como você falou, assumir o comando da Ronda Maria da Penha é de fato uma responsabilidade muito grande. E eu me sinto de igual privilegiada pela confiança que o meu comandante ele teve em me passar essa missão. A Ronda Maria da Penha é uma missão para mim, além de um propósito, mas eu me sinto lisonjeada de ter sido vista pelo comandante da unidade, Robson. como o Tenente Coronel Robson, como uma pessoa que poderia estar à frente desse trabalho, né, ajudando outras mulheres, mostrando para outras mulheres, inclusive a sensibilidade dele nesse aspecto. Sim. O Tenente Coronel Robson ele é muito sensível às causas das violências contra as mulheres. É uma pessoa que pontua muito a necessidade desses atendimentos, desse cuidado. Então, abraçar essa missão para mim é, além de tudo, além de gratidão pelo reconhecimento, né? Mas é também, como eu te falei, é o privilégio de poder estar fazendo uma coisa que eu gosto, particularmente gosto muito. E, na verdade, o Tenente Coronel Robson, ele conseguiu olhar para você como a gente olha para você. E eu vou te falar por que eu digo a gente olha para você. Porque além de ser profissional, advogada, que atuo na área defendendo mulheres, eu sou uma das acompanhadas da Ronda Maria da Penha. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, quando eu vejo que o olhar do Robson foi certeiro e clínico em ter te escolhido, eu fico ainda mais feliz. Porque significa que a coisa anda com uma sintonia mesmo, uma responsabilidade, que há um reconhecimento, uma meritocracia. E isso me deixa, assim, radiante, mesmo. Que bom. Mas me diz uma coisa, Ângela. As primeiras notícias nos apontam que Itabuna, ou que o sul da Bahia, Itabuna especificamente, Itabuna e Ilhéus, são as cidades do interior da Bahia com os maiores índices de violência, inclusive agora, no início do ano de 2025, primeiro quadrimestre, nos apontam assim números e estatísticas de barbáries, assim. Sim. O que significa isso? Por que o nosso sul da Bahia tem sido tão violento no que diz respeito à violência doméstica? Úrsula, a gente se depara aí com uma situação que é muito complicada quando a gente trata de violência contra a mulher. Primeiramente, a gente precisa olhar que no aspecto nacional tem uma crescente de violência. Muito. Infelizmente,
a gente tem índices aí mostrando que pelo menos do ano de 2023 para 2024 a gente teve números absurdos, né, elevados em todos os aspectos, com todos os tipos de violência. Quando a gente traz para a Bahia, a gente infelizmente ainda atravessa esse deserto, e que eu arrisco dizer que é o deserto da desinformação e da impunidade, por que não? Que são as duas coisas que eu pontuaria como causas desses números ainda estarem crescendo, mas principalmente da desinformação. O que acontece? A gente tem números, infelizmente, ainda não precisos com relação à violência. Por que eu digo não precisos? Porque, infelizmente, a gente ainda se depara com aquelas situações que não são denunciadas. Então, a gente ainda está muito longe do número real do que vem acontecendo com as nossas mulheres, com as nossas meninas. Sim. O que acontece? Eu consegui um dado de Itabuna no que se refere a, por exemplo, violência doméstica no aspecto de violência física. Sim. Nós tivemos denúncias, registros que estão aí em torno de 300 denúncias de janeiro até agora em abril. Meu Deus. Denúncias registrados, o que não quer dizer que é um número preciso, porque infelizmente a gente ainda tem aquelas mulheres que não têm a coragem de fazer a denúncia. Sim. E o que acaba, o que eu poderia dizer, eu arriscaria, que fica inclusive como um dificultador para que a polícia e a rede de enfrentamento e combate à violência trabalhe. Porque a gente não tem ainda uma noção real As do que é que tá subnotificações, acontecendo. né? Exatamente. Não quebrar o silêncio, de fato, é um perigo. Muito. É um perigo não somente no sentido de mascarar essa realidade, quer dizer, a gente tem aí os 300 boletins de ocorrência, mas existe uma subnotificação. Sim. O que é subnotificação? São aqueles casos que acontecem de violência dentro de casa, mas que as mulheres não procuram a delegacia especializada de atendimento à mulher, a Polícia Civil, a Ronda Maria da Penha, para dizer que está sofrendo e que, portanto, esses números não são formalizados, não chegam ao conhecimento oficial do Estado, né? E além de trazer esse risco de mascarar essa violência, quer dizer, em números reais, a subnotificação, ela também diz respeito à ausência da quebra do silêncio. Sim. E não quebrar um silêncio é um risco, né, Ângela? É um risco absurdo. Eu costumo dizer, Úrsula, que o silêncio mata. Boa. Quando Exatamente. qualquer pessoa me ouvir falar sobre violência, é uma das coisas que eu vou fazer questão de repetir. O silêncio mata. A gente precisa entender que a gente não está mais naquela época em que, como você bem pontuou, a gente não pode ter vergonha de admitir ou de assumir que foi vítima de algum tipo de violência. Nós não estamos mais nessa geração, nessa era, nessa época. A gente precisa, de fato, quebrar o silêncio, porque anteriormente, com as nossas avós, com as nossas mães, não muito tempo atrás, admitir que se era vítima de violência era uma vergonha. Sim. Pessoal, mas para a família, admitir isso para a família e admitir isso para a sociedade. Principalmente por conta da questão do julgamento. Sim. Não é isso? Social. Só que hoje, a gente precisa entender que quanto mais a gente silencia, a gente, além de se colocar numa situação de risco, de perigo, quando a gente silencia também, sabendo que uma outra mulher é vítima, a gente também está colocando aquela mulher em risco. Verdade. E a gente, inclusive, com o nosso silêncio, a gente pode permitir, mesmo que indiretamente, que essa mulher acabe sendo morta, que ela seja vítima do seu próprio agressor. Então, o silêncio não diz respeito apenas a mim como vítima pessoal. Verdade. Diz respeito também a outra mulher quando eu sei da condição dessa mulher como vítima. Sim, verdade, boa. Eu costumo dizer, eu uso muito essa frase nas audiências, nas palestras, nos lugares onde eu vou. O silêncio dos bons é o escudo dos maus. Exatamente. E isso diz respeito à violência doméstica, à violência sexual infanto-juvenil, a todo e qualquer tipo de violência, principalmente quando nos inclui
na condição de vulneráveis, mulheres, Sim. crianças, idosos. O silêncio dos bons, de fato, é o escudo dos maus. Sim. Tem muitos homens aí usando máscaras sociais, inclusive aqui em Itabuna, que você olha e diz assim, meu Deus, mas esse homem é médico, esse homem é advogado, esse homem é um grande empresário, esse homem não faz nada disso não com a esposa dele. Na verdade, dentro de casa é um demônio, é um satanás. E, aliás, vocês que estavam aí tudo... Ó, cadê a advogada? Doutora U chegou assim normalzinha, chegou normalzinha, mas o sangue começa a talhar. Começa a talhar, porque eu vou lembrando que aqui em Itabuna, ó, tá cheio, ó, cheio. Eu não tô mentindo não, que você sabe que eu não tô mentindo. Não tá. Não tá. Me conta uma coisa, Ângela, mas o que significam os serviços da Ronda Maria da Penha? A propósito, o que a Ronda oferece, além de um acolhimento excepcional, que eu sou suspeita, aliás, eu sou acompanhada pelo Robson, pela Kelly, quero deixar um beijo para os dois, muito queridos, muito competentes, muito especiais. Eu me sinto enquanto mulher, enquanto vítima, enquanto advogada, enquanto ser humano, enquanto mãe, tão segura. E vou te falar, quando eles chegavam lá na minha porta, todo mês, eu me sentia ainda mais acolhida, sabe? Assim, eu não me senti... No início eu ficava, meu Deus, o que os vizinhos vão pensar? Sim. Porque o carro da polícia tá na minha porta. E todo mundo pensava assim, meu Deus, chegou a polícia na casa da Úrsula, né? E aí, aos poucos, aquilo foi desmistificando. E no final das contas, quando eu dizia, olha, Ronda, doutora, eu podia estar fazendo o que fosse, a não ser a audiência, que eu não tinha como Sim, parar. não tinha como parar. Aí eu dizia, peraí, só um minutinho que eu tô indo ali pra ser atendida pela Ronda Maria da Penha. Eu me sentia, assim, feliz. Mas eu quero que você conte para a sociedade, para o nosso telespectador, o que a Ronda Maria da Penha oferece e significa para a sociedade. Pronto. Vamos lá falar daquilo que eu amo fazer, que é cuidar, né? Eu e toda a equipe da Ronda, nós somos policiais imbuídos dessa missão de cuidar, de proteger, de salvaguardar. Essa é a principal missão da Ronda Maria da Penha. Proteger e salvaguardar a vida, o emocional, o psicológico daquela mulher ou menina que é vítima de violência. A Ronda Maria da Penha, ela trabalha, para quem não conhece o serviço da Ronda, com aquelas vítimas que têm medida protetiva de urgência. Então, por exemplo, eu fui vítima de violência agora, nesse momento, vou ligar 190, que é o número de urgência e emergência, e é um número que atende a toda e qualquer pessoa. Mas aí, depois que essa mulher, ela procura ajuda da polícia e que ela resolve fazer a denúncia em algum órgão específico, principalmente na delegacia especializada, que é a DEAN, após isso é feita toda uma tramitação que chega na medida protetiva de urgência. Sim. Que são dispositivos oferecidos, é um mecanismo oferecido pelo judiciário que garante a integridade física, emocional dessa vítima. E aí entra a Ronda Maria da Penha. O Poder Judiciário, ele encaminha essas medidas protetivas para a gente gente faça contato com essa vítima e a gente ofereça os nossos serviços, que são serviços de fiscalização, é um serviço de acolhimento. Esse serviço de fiscalização, ele engloba rondas onde essa mulher mora, no entorno onde essa mulher mora, o contato pessoal, que é imprescindível. A Ronda Maria da Penha, ela precisa ver a vítima. Por que, Ângela, precisa? Porque ela tem que saber se essa vítima está bem, se não está sendo agredida, se está viva, Está sendo ameaçada. se está sendo ameaçada. Intimidada. Então, esse contato da Ronda, esse contato pessoal, permite a essa mulher que ela tenha essa segurança de que ela está de fato protegida. A Polícia Militar, ela é apenas um dos mecanismos da rede de enfrentamento e combate à violência à mulher. Então, quando a gente vai até essa mulher e oferece os nossos serviços, é para que ela se sinta segura. Quando a gente faz a visita, que é periódica, vai depender muito do nível de gravidade, né, que ela foi submetida. Essas visitas, elas podem ser
diárias, a semanais, a quinzenais, a mensais. A gente estabelece um nível de risco dentro daquilo que vem dentro do processo e daquilo que ela relata para a gente. E aí a gente tem, inclusive, um número funcional, que é um número em que só elas têm e dispõem para, no caso de uma emergência. Então, eu estou sendo ameaçada agora pelo meu agressor, eu estou sendo agredida por ele ou qualquer coisa do tipo. Essa vítima, ela tem um número em que ela liga diretamente para a equipe da Ronda Maria da Penha. Boa. E o atendimento é feito de imediato. Maravilha. É um atendimento priorizado para ela. Sim. O que não quer dizer que ela deva dispensar o 190. Mas esse telefone funcional, que é apenas para elas, é para que elas se sintam mais seguras ainda. É para que elas entendam de que quando elas ligarem, elas vão ser atendidas de imediato. Elas não vão ficar esperando. Verdade. Elas não vão ficar aguardando. E é real, e acontece, E é acontece. efetivo, e funciona. Eu tô falando isso, gente, porque eu já me utilizei e outras pessoas que eu acompanho, amigas, clientes, parceiras, enfim, também, e é muito efetivo, muito mesmo. É um trabalho brilhante da Polícia Militar, brilhante. Eu sou, assim, apaixonada, mesmo. Quando falo assim, eu agora tenho até amigos policiais. É Eu me verdade. orgulho em falar. E é interessante que se pontue também, Úrsula, que incluído nesse serviço que a Ronda Maria da Penha ela oferece, a gente oferece também alguns serviços de acompanhamento. Por exemplo, tem Boa. aquela mulher que vai para uma audiência, ou na DEAN, ou na própria Vara Crime, e ela vai ser confrontada, ou ela tem o receio de que o agressor, que o suposto agressor esteja lá. Ela faz esse contato com a gente e a gente faz o acompanhamento dessa mulher, Maravilha. justamente para oferecer essa segurança para ela. Não, meu agressor vai estar lá. Ele é extremamente agressivo, eu tô com medo dele me fazer alguma coisa. A equipe da Ronda Maria da Penha vai estar lá ao lado dela para garantir, principalmente, que esse agressor ele não se aproxime. Boa, maravilha. Isso inclui também as audiências virtuais ou só audiências físicas? Por enquanto, só as As audiências físicas. Sim. Mas que é extremamente Mas importante. o que não impede de que a Ronda Maria da Penha atue caso haja necessidade. A gente Sim. vai avaliar caso a caso. Boa, Por enquanto, ainda não necessitamos fazer, não houve Boa. nenhuma solicitação. boa. Mas caso haja, a gente estuda, a gente avalia a situação Sim. e a gente participa sim. Maravilha, maravilha. E cabe aos advogados que vão acompanhar essas vítimas em situações como essa, se for uma audiência virtual, comunicar aos juízes, dizer, olha, a minha cliente tem uma medida protetiva, não pode estar nem no mesmo ambiente virtual que o seu agressor. Porque pode parecer bobeira, né, para outras pessoas que estão de fora, mas estar no mesmo ambiente virtual que o agressor, ali sendo acompanhada virtualmente, monitorada pela câmera, por ele em tempo real, traz medo, traz angústia, traz pavor. Sim. Tem um abalo emocional, Tem, né, ali. tem. Só o fato de visualizar o seu agressor Já é motivo para já causa um perder abalo. o Sim. equilíbrio. Sim. Ângela, veja só. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos informou que todos os tipos de violência contra as mulheres cresceram absurdamente. E Muito. que nós somos o 5º país do mundo. Eu falo isso aqui toda semana, parece mantra. E olha que eu nem sou adepta de mantra, mas eu falo isso aqui toda semana para que vocês saibam o nível de gravidade. Parece assim que somos um país em estado de guerra no tocante aos índices de violência doméstica. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Mais mata mulheres. E eu queria perguntar para você sobre a importância de observar os sinais. Porque muita mulher disse assim, mas ele não me bateu. Você já ouviu isso? Muito. Não já? Muito. Qual que é a importância de observar os sinais? E outra, porque aí você já emenda. Bater não é a única forma de violência. Infelizmente, nós temos outras, né? Sim. Infelizmente. Você pontuou muito bem com relação ao 19º Fórum, porque quando a gente olhar para as nossas mulheres, as nossas meninas que estão acompanhando, é importante que pesquisem. Nós temos dados muito claros do Fórum Nacional de Segurança, lá fala sobre os números gritantes e que aumentaram muito, né, no último ano, com relação às violências, como eu tinha falado logo no início do nosso bate-papo. São números gritantes, são números que nos preocupam muito
e alguma coisa precisa ser feita. Sim. Quando a gente fala sobre a falta de informação, é imprescindível que a gente busque saber o que é violência de fato. A gente está acostumado, infelizmente, culturalmente mal informado sobre isso. Porque a gente acha que quando a gente fala de violência, a gente só está falando do tapa, do soco, Do do empurrão, empurrão, do chute. do tiro. Porque, infelizmente, para as mulheres, isso é violência. A violência física, que é aquela que deixa marca, que é aquela que fere o corpo, que é aquela que sangra. Infelizmente, não é. E a gente arrisca ainda dizer, e você bem sabe disso, que a violência física, que logo após, se não trabalhada, culmina num feminicídio, são apenas o final, na verdade, de uma série de violências que a mulher vive. Como você bem falou, a gente precisa atentar aos sinais. A violência não começa pelo tapa. Verdade. E aí eu preciso dizer para você, mulher, que acha que a violência é o tapa, é o soco, quando a gente fala assim, você já apanhou, você já sofreu, melhor dizendo, você já sofreu algum tipo de violência? E bom número das nossas mulheres falam assim, não, eu nunca. Porque essa mulher nunca tomou um tapa. Ela Sim. nunca tomou um empurrão. Mas a gente começa por violências que são quase que imperceptíveis. A violência psicológica, que é aquela que vem de uma forma muito sutil, de uma forma muito sorrateira, mas que cria um abalo fora do normal. E eu Sim. digo que, às vezes, a violência psicológica ela traz um dano muito maior, inclusive, do que a violência É física. verdade. Porque a violência psicológica, desde que ela começa, ela traz, essa mulher vai viver o resultado dessa violência para o resto da vida dela. E é continuada. E é É uma coisa de todos os dias. De todos os né? dias. Todo dia você não vale nada, você não nasceu pra nada, Exato. você é incompetente, você é burra, você é limitada, Exato. você não vai sair com essa roupa não. E o pior, Úrsula, que quando a mulher ela vivencia esse tipo de fala, ela acredita que isso é verdade, Sim, viu? sim. O que é pior é justamente isso, porque esse agressor em potencial, ele vai dizer para essa mulher que ela não vale nada, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é ridícula, que ela é inservível, que sem ele ela não tem vida. Que Sabe? ninguém vai querer que mais ninguém vai ela. querer mais, É. que ele está com ela porque ama, porque um outro homem não vai assumir, coisas desse tipo. Aí a gente vem para a violência moral, que é aquela que xinga, que deprecia, que deixa essa mulher se sentindo nada, Sim. absolutamente nada. E aí, a depender da continuidade dessas violências, aí vem a violência física, quando os ânimos estão elevadíssimos, estão alterados. Paralelo a isso, a gente tem as violências patrimoniais, que é quando essa mulher até tenta sair, mas aí ele confisca documentos, ele confisca dinheiro, cartões, ele rasga as roupas, ele não deixa ela fazer contato com a família ou com amigos, ele confisca o celular. Então ele vai tirando todas as formas que ela poderia ter de pedir socorro. Verdade. E tem uma violência que a maioria dos casais não sabe que tá, a mulher não sabe que está vivendo violência, que é a violência sexual. Verdade. Como assim? Eu sou casada, eu tenho as minhas obrigações sexuais com meu companheiro, mas quando você não quer, E é essa sua forçada vontade precisa ser respeitada. Isso. Se você é forçada a manter relações sexuais num momento onde isso só vai ser interessante para o seu agressor, para o seu companheiro, você está sofrendo violência sexual. Além de outros Verdade. aspectos dentro da violência sexual. Sim. As importunações, os abusos. Sim. Quando você, por exemplo, é proibida de tomar anticoncepcional. Quando você é submetida a assistir filmes pornográficos sem ter vontade. Sim. Então, isso tudo dentro de um ambiente doméstico, familiar, muitas mulheres não sabem. E ainda digo mais, alguns homens não sabem Sim. que são Olha o agressores caso, nesse aspecto. o caso que parou a Europa, um cara que dopava a própria esposa, tanto para manter relação sexual, quanto para criar uma fila na porta de casa
de outros possíveis homens que pudessem estuprá-la Exatamente. e agredi-la. Esse caso foi internacionalmente comentado e, de fato, é um caso emblemático de violência Sim, sexual. sim. Porque primeiro ele começou fazendo aquilo para se satisfazer, contra a vontade dela, Sim. dopando. E depois ele começou a regimentar outros homens para abusá-la sexualmente. O que ficou ainda mais grave, né? Muito mais grave. Mas assim, Ângela, sobre essa questão de que o xingamento de hoje pode ser o tapa de amanhã e o tapa de amanhã pode ser o feminicídio de depois de amanhã. Há uma importância de se levantar o histórico das pessoas com quem a gente vai se relacionar ou não? Com certeza, é fundamental. A gente hoje está numa época, Úrsula, que a gente não sabe quem é quem mais. Verdade. Infelizmente. A gente está aí com notícias de situações, crimes gritantes e que a gente não, fulano, que absurdo, não, nunca. É tão gritante, é tão assustador que a gente precisa, de fato, Sim. chegar a esse ponto de verificar quem é a pessoa com quem eu quero me relacionar. Essa pessoa já passou por relacionamentos anteriores? Quem foi esse O que foi que companheiro? ele fez com a O que foi antiga que ele fez com a antiga Porque companheira? geralmente os agressores tendem a repetir. Isso, repete, é um ciclo. Verdade. É um ciclo. Verdade. Você já ouviu a produção falando que encerrou. Encerrou. Eu não vou abrir mão de você olhar para aquela câmera ali, conversar diretamente com a nossa telespectadora da TVI e dizendo para ela, alertando a ela sobre a importância de denunciar, sobre a importância de se posicionar, de exigir respeito e de colocar à disposição da sociedade, principalmente da nossa telespectadora, os serviços da Ronda Maria da Penha. Como último recado dessa primeira oportunidade, porque Sim, teremos outras, com outras. fé em Deus, se direciona a nossa telespectadora, dá um recado para ela sobre como dar um fim aos relacionamentos abusivos, tóxicos e violentos. Qual a importância disso? Como se posicionar? Pronto. Eu vou me dirigir para você, mulher ou menina, como eu costumo falar com a maioria das mulheres. Minhas flores. Pensem que a nossa vida ela é mais importante do que tudo e qualquer coisa. E a gente precisa preservar a nossa vida. Quando eu falei que o silêncio mata, isso é uma verdade. Dói, mas a gente precisa admitir e entender que o silêncio é o que está nos matando. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa denunciar. A gente precisa salvar a vida de outras mulheres. O silêncio mata, inclusive, com relação aos nossos familiares. Às vezes a gente sabe que a nossa mãe, a nossa filha, a nossa tia, algum familiar está sendo vítima. E a gente precisa denunciar e a gente pode. Não é uma coisa que dependa exclusivamente dessa mulher. A gente, enquanto familiar, a gente pode sim e deve denunciar. A informação é um outro quesito que é muito importante. Pesquisem, busquem. A Ronda Maria da Penha está à disposição para ajudar, para orientar, para acompanhar em qualquer momento que você precisar. A Ronda Maria da Penha está ali, a nossa base na Avenida Cinquentenário. Quando quiserem, nos procurem, a gente conversa, bate um papo, a gente orienta e faz os devidos acompanhamentos. Só não se calem. Só não se calem. A nossa vida precisa ser preservada. Não deixem que nos matem. Uau, que coisa linda! Eu vou ouvir e vou me emocionando. Eu quero dizer para você que esse é o nosso programa de hoje. Até semana que vem. Não se cale. Denuncie. Diz que 180, 190. Busca o apoio da Ronda Maria da Penha, porque a tua vida importa. Beijo.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira Ô, Cássio, emissora você- de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, estou de volta aqui com vocês. É o seguinte, eu já quero iniciar aqui então os nossos destaques do dia. Tonazinho, o que que você trouxe aí pra gente? Porque a gente começou falando, tivemos aqui o Ela por Elas falando sobre a Ronda Maria da Penha, que está disponível aí através dos canais de denúncia ou do número oficial da Polícia Militar. Pode ligar para a Polícia Militar, a Polícia Civil, fazer a sua denúncia, seja você vítima ou você presenciou um caso de agressão ou conhece, tá? Não se cale mediante a casos como esse, porque não adianta. Você vê uma notícia em São Paulo, uma notícia aqui em Itabuna, em Ilhéus, Itajuípe, se entristecer, falou, era tão jovem, nossa, ela era mãe, ela tinha filhos, ela tinha sonho, era uma esposa. Ai, uma tristeza, né? Até onde esse mundo vai parar? Sendo que você acompanha caso de vizinho, de sobrinho, de filho, de parente, e não denuncia, não rompe esse silêncio, esse ciclo de violência. Então, você de casa que nos assiste, que acompanhou essa entrevista especial, olha, já fica aí, olha, importante você também fazer a denúncia anônima, tá? Não precisa quebrar o sigilo, liga para a polícia, faz a denúncia e salve. Tente ao menos salvar essa vida. O que que você trouxe aí, Tonezinha, pra gente hoje? Eu vou falar de novo sobre a Feira de São Caetano. Vocês vão dizer assim, você está sendo repetitiva. Estou sendo repetitiva porque agora essa notícia nova. Os comerciantes estão indignados, que estão instalados naquela feira lá no galpão da antiga fábrica de calçados, foram transferidos para lá em dezembro de 2022. Aí já vai fazer 3 anos. E até agora nada. Passou até por teve agora um problema sério com essas chuvas que tiveram aqui na região muito grande, principalmente aqui em Itabuna. Tive que trocar 10 telhas. Tava para cair, para desabar lá em cima da cabeça das pessoas. Corria um risco de afetar a segurança, não só dos comerciantes, como dos clientes que frequentam ali aquela feira. Agora, a prefeitura fez a transferência dos comerciantes em dezembro de 2022, prometendo que as obras seriam entregues em 1 ano. Não foram entregues. Essas obras, a desculpa da prefeitura, estão sob a responsabilidade da Conder, que vem a ser a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Não importa. A responsabilidade é da Conder, sim. Mas quem tá por trás é a prefeitura. A prefeitura que tem que cobrar da Conder. A Conder é do governo do Estado. Então tem que cobrar o Estado. O investimento é de 12 milhões. Tá quase pronto. Tá quase pronto, e por que não entrega? E a novidade é que os comerciantes indignados com os prejuízos, com a péssima estrutura que está oferecida aos comerciantes, os que foram transferidos para lá, para aquele local. Então, eles estão agora ameaçando invadir a feira. Já derrubaram a parte do tapume, a prefeitura veio e consertou, colocou no local. Eles estão tentando agora invadir. Vem aí o São João, a festa de São João, que é realmente um movimento muito grande para o comércio, inclusive para os feirantes. Mas agora, lá naquele local onde eles estão alegando que ali não está funcionando.
Não, o povo não está indo lá. A precariedade é grande. A infraestrutura não funciona. Não está funcionando, banheiro, nada. Quando chovia, molhava, agora trocaram essas telhas que ameaçavam cair. Então, continua o mesmo problema. E aí foram executados serviços que incluíram a colocação de 10 novas telhas e parafusos. Além do mais, também eles reclamam da limpeza, que não está sendo feita adequadamente. Está tudo muito sujo. Ô, gente, é um negócio que era para ser entregue em um ano, até agora não entregaram. Como é que vai fazer isso? Como é que vai acontecer? Em São João, os feirantes vão tomar porrada de novo, vão tomar na cabeça prejuízo. Eles estão ameaçando invadir. Aí a prefeitura vai botar a polícia, vai dizer não pode fazer isso, não pode. E o que é pior, acontece que não pode, e tem muitos feirantes agora que ao redor do tapume, ali no entorno, botaram suas barraquinhas ali, continuam vendendo hortaliças, tem gente que vende lá vísceras, tem que vende carne do sol, fruta, banana, abacaxi, manga, tudo ali funciona ali do lado, desse entorno, bem encostado no tapume. E por que não entrega? O que falta? Falta pouco, a prefeitura arca com essa responsabilidade do que falta. Ah, tá quase pronta. Sim, tá quase pronta, e por que não entrega? Quer dizer, vão amargar mais prejuízo, os feirantes vão amargar agora no festejo junino, gente? Não. Aí é injusto. É muito injusto. A insatisfação é grande e eles ameaçam invadir. Pérola. Olha, esse daí é um problema recorrente, né, dona? Quando a E gente se fala arrasta já há aqui- muito tempo. Quando a gente fala das feiras livres aqui, né, não só do São Caetano, mas tem também ali da Califórnia, que já é uma promessa A Califórnia antiga, começou agora também, a reforma é outra também. já era uma promessa Obra antiga de também. requalificação, Pois porque é. demora demais, Pérola. E eles dão um prazo e esses prazos eles não cumprem. E para que prometem? Exatamente. E aí fica, né, a população à mercê de tudo isso, porque quem sofre é quem precisa comercializar ali seus empreendimentos, né, seja fazendo um serviço, seja fornecendo um alimento. Infelizmente, quem vai comprar também, Aí vai né? trazer o problema, vai trazer conflito, porque se eles invadirem, eles estão preocupados com isso. Vai botar a polícia para não deixar invadir, olha a confusão que vai ter. Isso é ruim, é desgaste para o governo. Não só para o governo municipal, a gestão aqui municipal, como também para o governo do estado. 2026 é logo ali. Exato. Então, esse daí é um problema, Tona, não só que atinge, né, a quem necessita trabalhar com isso, mas toda a população. A gente vê realmente um descaso nessas feiras livres. A do São Caetano, por exemplo. Ah, então estão duas feiras, entendeu, Pérola? Desculpe. São duas feiras, feira paralela que funciona aqui, pessoas que não se recusaram a sair. Muitos têm uma barraca na feira lá nesse galpão. E outros ficaram na feira velha, na feira velha, que agora vai ser feira nova. Então estão duas feiras. E o povo resiste, Pérola. O pessoal que mora ali nesse entorno, nesses bairros ali, do bairro do Zizo, Maria Pinheiro, São Caetano, Sarinha, todo mundo só vai ali na São Caetano, não vai até lá. Nessa feira lá na fábrica. Ninguém vai. Porque fica mais distante, claro. Ninguém vai. Aí vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar um Uber, vai ter que pegar um transporte para ir lá, porque fica mais longe. O pessoal não vai. Então, essa daí é uma das questões, é um dos problemas atuais aqui de Itabuna. Eu quero pedir aí, primeiro agora, ao nosso pessoal da produção, a Cássio, que ele desça aqui, já para acertar, ajustar aqui algumas questões, porque já a gente vai bater um papo aqui, então, com a psicoterapeuta Michele Sinara. Ela que vai falar, então, aí, como identificar os sinais de abuso sexual. A gente sabe que maio é e foi um mês de conscientizar sobre essa exploração sexual infantil. O que a gente sabe também é que a Bahia ela registra casos de abuso sexual com crianças de 1 a 5 anos, meninos e meninas, e é importante salientar que não é só menina, né, Toné, que passa por esses casos. Então você, mãe, você responsável por criança, você que cuida de um adolescente ou você adulto que já passou por uma situação de abuso sexual, seja agora, na fase adulta ou na infância, esse é o momento, então, que você consegue aí, olha, identificar esses sinais, como tratar, porque é muito difícil, gera um trauma justamente ali na pessoa. E outra questão também que é importante a gente ressaltar
é que essas crianças, Toné, por vezes, elas são estupradas, abusadas sexualmente por familiares, por avós, por vizinhos que às vezes tinham uma convivência íntima ali com a família, sabia do dia a dia da família, tinha realmente um contato ali então maior. E é nisso que a gente peca. Às vezes o vizinho que ama o seu filho, dá presente, abraça, beija, tem aquele carinho, às vezes não é carinho não, hein? Às vezes é falta de caráter dele e ele quer fingir. Não só o vizinho, o parente, o avô, o tio, a tia. Não é só homem que padrasto. abusa. E não é só homem também que abusa de criança. E outra coisa, o abuso sexual não é só quem comete o ato, é quem assiste, quem sabe e fica quieto. Quem se cala, quem não denuncia, quem não rompe aquele ciclo tóxico, nojento, inaceitável. Então, assim, a gente vai bater um papo já já, que bem interessante sobre isso, para você que é responsável por criança, você identificar, né? Às vezes a criança, cria uma repulsa com algum adulto, ou até ir para a escola, ou em alguma situação, e a gente não sabe identificar o que está acontecendo. E dessa vez, olha, você vai conseguir ter um diálogo aberto com o seu filho e entender se existe algum trauma também, e até mesmo você, se existe um trauma de abuso sexual, exploração infantil, assédio, seja moral, psicológico ou qualquer tipo de agressão também. E claro, pode deixar aqui, olha, nas perguntas o nosso chat ao vivo, online, você consegue deixar aqui também as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos aí, então, sobre o assunto, tá? Que já já ela chega aqui e a gente bate esse papo. Tonezinho, um outro destaque aqui do nosso dia, da manhã de hoje, é sobre o caso do Vinícius Gritzbach, que aconteceu no ano passado, delator do PCC, lembra? No aeroporto Ele Guarulhos. Esse caso, ele repercutiu muito, ele trouxe à tona ali, então, mais de 22 policiais que eram envolvidos aí, milicianos, com grandes facções ali do Rio de Janeiro e também de São Paulo, né? Então, não fechava apenas ali um círculo em São Paulo, e sim São Paulo e Rio de Janeiro. O que até o momento se sabe é que, além das prisões que já foram aí efetuadas, alguns deles estão respondendo já em liberdade. Esse caso, gente, para quem não se lembra ou quem lembra vagamente, o Vinícius, ele era um corretor imobiliário, ele fazia ali todo o trâmite, né, de forma legal para essas organizações criminosas. Até que chegou um momento em que ele faz uma delação premiada. E quando ele passa por esse processo de delação premiada, já começam ali as ameaças no Natal, em que ele está com a família. No ano de 2023, ele está ali almoçando, depois vai, começa a ceia, né? Todo mundo ali à noite. O que acontece é que, nesse processo, nesse período, ele então houve ali alguns disparos de arma de fogo, ele vai até a janela para observar o que estaria acontecendo. E então ele se dá conta ali do que estaria acontecendo, né? Várias pessoas armadas, vários elementos armados ali ao redor da casa dele, mas ficou tudo certo no final. Agora, algum tempo depois, ele vai até a corregedoria da polícia, né, Toné? Faz ali, então, outra delação. E aí é onde ele viaja para pegar um possível valor ali em joias. E então ele já Foi fazer uma cobrança, né? Foi em Alagoas? Foi em Alagoas? Foi em Alagoas. Agora, ele iria pegar esse valor em joias. Tanto que ele retorna para São Paulo, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, com joias. E assim, quando ele chega no aeroporto, ele já estava sendo seguido. Na verdade, ele já estava sendo seguido antes de sair para a viagem, né? Ele já estava seguido em São Paulo, chegou ali também em Alagoas, em um restaurante, tanto que ele comenta com a namorada sobre esse fato. E além de tudo, o que mais chama a atenção é que na chegada do Vinícius, tanto a namorada quanto até mesmo os policiais que faziam a segurança do mesmo, eles se afastam ali e o Vinícius vem na frente sozinho. Quando chegam ali, olha, rapazes encapuzados, elementos, disparam contra ele. Desce do carro e agora já foi identificado, né? Os primeiros 2 rapazes que descem ali do carro, que fazem, né, todo aquele tumulto. Ele foi executado sumariamente, né? Muitos disparos. Agora, no aeroporto internacional, como é Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, isso ficou muito ruim para os serviços de segurança, os órgãos de segurança pública. Foi feio. Pisaram na bola. Mas ele estava sendo já monitorado, porque ele já vinha sendo acompanhado, como você falou. E tinha gente dentro do aeroporto, no saguão do aeroporto, já dando todas as informações, tudo sobre ele.
sobre Exatamente. os Então, passos dele. no total, Toné, foram 41 pessoas investigadas. Dessa quantidade extensa, esse número alarmante, né, para um assassinato, para um homicídio, Tem policiais e ex-policiais metidos, né? 33 agora estão presas, sendo 26 delas policiais e acusados agora por diferentes crimes como homicídio e também a corrupção. 4 ainda estão foragidos agora e seguem aí, olha, incluindo um policial que estaria respondendo em liberdade. Então, esse daí é mais um caso, né, que escancara aí a fragilidade também do Estado e que a gente não entende. Até o aeroporto, é um ponto bem específico a ser falado também, né, sobre o aeroporto. Um aeroporto que recebe ali milhares de Pessoas diariamente. embarque, desembarque. Então, assim, é um momento em que está todo mundo ali, um dia normal, corriqueiro, o Vinícius também chega de viagem e quando de repente ele então ali já é abordado e recebe diversos tiros, né, de fuzil. Então, assim, os policiais já sabiam, claro, o horário que ele chegaria, sabiam A também. roupa, tudo que ele tava, todo mundo sabia. O carro também, né? O carro, inclusive, aconteceu um episódio que os filhos dele, um dos filhos dele, ficou em uma conveniência no momento em que ele recebe, então, ali. Disseram que apresentou uma falha mecânica, né? Tudo aquilo ali foi esquematizado, né? E essas duas pessoas que chegam e descem, inclusive que geraram ali também, trouxeram à tona uma fatalidade, a morte de um Uber. Um rapaz que estava ali no seu dia normal de trabalho, que foi vítima aí, então, desse De assassinato graça, né, brutal. coitado? Ele recebeu ali diversos tiros, ele estava esperando a corrida no aeroporto e em um desses momentos ali que começa esse tiroteio, ele recebe alguns disparos, enfim. É uma fatalidade, né, a gente ter um trabalhador em seu dia normal e acontecer uma situação como essa, né? A corrupção, porque assim, eles já estavam errados, não tinha nem o que, né, não tinha mais o que consertar ali. Quem estava errado eram justamente esses policiais. Aí a polícia fala, olha, eu vou deixar aqui, olha, à sua disposição, Vinícius, X policiais, eles farão a sua segurança. O Vinícius fala, olha, eu não quero esses policiais e eu prefiro contratar os meus seguranças particulares. Só que esses seguranças também eram policiais. E aí foi que aconteceu a situação toda, né? Um que conhecia o outro, ele já devia favor para o outro, ele já estava envolvido com algum tipo de crime. Então, assim, não dá pra acabou você que... entender. Porque, veja bem, polícia fazendo segurança de gente do crime organizado, isso não entra na cabeça de ninguém. Quer dizer, se ele é ex-policial, tudo bem. Agora, se ele ainda continua na ativa e fala assim, no horário de folga, é segurança particular de gente ligada ao PCC, gente, como é que pode? Vai prestar serviço, se ainda está na ativa, mesmo que esteja de folga. Ah, um bico. Não existe isso. Eu acho que devia ser proibido. Policial, mesmo na ativa, não tem que se prestar serviço a gente, principalmente gente integrante de PCC, que lavava dinheiro, todo mundo sabia. E ele era um delator, ele já estava na mira do PCC, do crime organizado. E pode ser também, sei lá, mira de ex-policiais. É uma trama muito organizada, o crime é organizado, é mais organizado que os órgãos de segurança, infelizmente. Aí a gente consegue observar aí por essa morte, né, Toné? Até porque quando a polícia decide, então, ali, através da inteligência, de toda a equipe, o Departamento de Segurança Pública, fala, olha, a gente vai disponibilizar X policiais, porque esses daqui, olha, eles não têm nenhum caso de corrupção. A polícia disponibilizou? Disponibilizou. E aí é quando o Vinícius fala, eu não quero esses policiais porque eu vou contratar os meus, isso. Aí é quando também surge ali uma questão de que o delegado que disponibilizou esses policiais, ele também está envolvido diretamente com a morte... O encarregado do caso? Exato, está ligado diretamente com a morte aí do Vinícius. Então, assim, uma trama que ela vai, olha, se findando envolve ali... Peixe Grande, Pérola, aí tem muita gente envolvida. A quem interessava a morte dele? Aí precisa saber, primeiro, a causa, a quem interessa, a origem do negócio. A quem interessava a morte dele. Olha, aliás, há muita gente, bandido, né? Exatamente. Olha, a gente vai a um breve intervalo, eu já retorno aqui com vocês com uma entrevista bem importante sobre esse mês, né?
como eu já estava falando com vocês, é um mês de conscientização, um mês de combate ao abuso sexual, à exploração infantil. E claro, a gente vai bater um papo aqui bem interessante então com a doutora Michele Sinara, ela que trabalha aí, olha, trazendo tudo que há de melhor de dentro de você e combatendo todos os sentimentos ruins. Então agora, você aí de casa vai aprender como identificar também os sinais aí desse abuso sexual infantil, como ajudar as crianças e, claro, você também que já foi vítima, saber como trabalhar, tratar esse trauma que existe dentro de você. Então roda aí a vinheta, Cássio, porque já já a gente bate aqui esse papo. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, já estamos de volta e a gente vai bater um papo aqui super interessante. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença então dela, Michele Sinara. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para estarmos abordando assuntos tão pertinentes, né? E tudo aquilo que precisa ser dito, nós diremos. Olha, primeiro eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é o Maio Laranja, né? Que é um mês de combate e conscientização. Veja bem, é um mês de conscientização e alertas. Observe, uma criança chamada Araceli Crespo, de 8 anos, ela foi sequestrada, ela foi drogada, ela foi abusada e depois ela foi morta. Então, em função de tudo isso que aconteceu, foi assinada uma lei em 18 de maio de 1973, o ano que eu nasci, em Vitória do Espírito Santo. Observe bem, a menina de 8 anos, ela não foi apenas sequestrada, ela foi sequestrada, drogada, 8 anos, drogada, ela foi abusada sexualmente e depois, então, ela foi assassinada. E ela ficou quantos dias em poder desse sequestrador? Não narraram. Mas foi mais de um dia, não? Ah, com certeza, porque diante de tantas torturada, atitudes... dopada e tudo, exatamente. E outra coisa, para eles terem feito tantas maldades, tanto requinte de crueldade, certamente essa menina deve ter sofrido muito antes de morrer. Porque uma criança, 8 anos de idade, o corpo não está nem formado como mulher ainda. Possivelmente não está nem na fase púbere, né? De pelos, de menstruação, de seios. Muito novinha. Muito novinha. Então isso aconteceu em 1973, em Vitória do Espírito Santo. E aí então surgiu essa campanha importantíssima. Mas eu gostaria de também abordar uma outra situação, viu, Pérola? O que acontece a olho nu. Porque a gente se choca com o que passa na televisão, lê na internet, mas o que acontece na vizinhança se cala. Por que não a denúncia anônima? Por que não denunciar o abusor? Sabe? Por que não esse homem, essa pessoa, esse monstro que está fazendo maldade, por que ele não pode ser denunciado? Pouquíssimas crianças têm coragem de filmar o ato
Sabia? Pouquíssimas crianças. Inclusive agora, por essa acessibilidade, nós temos visto crianças ainda filmando a situação, o ato. E como você me fez uma pergunta, eu gostaria de narrar um fato. Quando eu contei que eu viria para cá, uma mulher de 27 anos, ela me contou a história dela. E eu quero contar a história dela para vocês. Foi uma coisa bárbara. Aconteceu numa cidade próxima a nós. E ela, aos 6 anos, foi abandonada pelo pai e ficou com a mãe. A mãe era alcoólatra. E a mãe se engraçou por um rapaz mais jovem. E o rapaz, todas as vezes que saía com ela e a mãe, o rapaz sentava a menina no seu colo e começava a acariciar o aparelho genital da menina. E a menina chegou a contar para a mãe. A mãe disse que era mentira. Abro parêntese. Não é isso que tem acontecido com frequência? Sempre Com é. certeza. Nunca As mães- acreditam, é. Isso nunca. Gente, a primeira pessoa que nós temos que acreditar é em nosso filho. Existe sim o lúdico, o imaginário, a invenção, a criatividade, mas também tem a realidade e outra. Se a criança disse que está acontecendo isso, imediatamente deixe a criança, examine o corpo da criança. Mas tem que ser uma mãe ativa, tem que ser uma mãe esperta, né? É a minha filha, é o meu filho. E o que tem acontecido agora, uma porcentagem muito grande é com mulheres, mas também com meninos. E crianças. E vocês sabem que no mercado negro, isso aí na internet custa milhões. Pedofilia, né? A pedofilia, exatamente. Custa milhões. Inclusive, relação sexual com recém-nascidos. É o valor mais caro. Isso que- não é considerado crime hediondo, não. Ia ser, né? Sim. Deveria, mas Sim. o país que a gente vive, né? Infelizmente, ainda assim, essa daí é uma questão também sobre os pais que deve ser debatido e deve ser falado. É. A família também, olha, se você identifica algum ponto, a criança está com algum comportamento que não é interessante, já não era da rotina da criança, já não era do cotidiano dela, ela deixa de querer fazer uma visita a um familiar, ela já não tem um comportamento como antes, ou ela deixa então ali, olha, de viver no mundo com a família, de querer realmente ter um momento de criança, de brincar, ela se fecha, se torna mais introspecto. Agora eu queria entender como a família pode identificar, não só a família, né? Em escola, professores que têm esse contato direto, a criança normalmente passa ali 5 ou 6 horas na escola. Como identificar esses comportamentos na criança e no adolescente de um abuso, uma exploração sexual infantil? Obviamente, a criança fica mais chorosa, mais irritada, mais sensibilizada. Ela fica mais dolorida. Então, quando isso acontece, qualquer toque é ameaçador. Não é? Qualquer toque é ameaçador. Então, toda vez que eu vou levantar a mão para acariciar, ela já tem medo do meu toque. Porque o toque que ela tem recebido são toques abusivos. E aí, então, primeira coisa, observar o comportamento. A criança tem um comportamento cadente. Os pais sabem disso. E outra, Pérola, geralmente esse abusador, olha, não quero nem falar a palavra que me veio à mente agora. Então, esse ser, ele é de perto, às vezes da própria família. Não é de longe, não é desconhecido, não é alguém distante, é alguém de perto. Então, a mãe e o pai têm que acompanhar o desenvolvimento do corpo e acompanhar os sintomas, as reações emocionais da criança. Toda criança que está sofrendo abuso, obviamente, ela muda o seu comportamento. Ela não continua sendo a mesma criança. Seja um menino, seja uma menina. Ela fica estranha, fica diferente. Então, o que é que a mãe madura e o pai maduro tem que fazer? Sentar e perguntar, o que está acontecendo? A escola, a professora percebeu, imediatamente chamar os pais. Olha, está acontecendo isso e isso, estamos achando estranho. Porque ela não era assim, ele não era assim. Porque muda o comportamento, né? Altera o comportamento. Se nós, humanos, quando estamos irritados, a gente altera o nosso comportamento, o nosso humor fica diferente, por que a criança não? É pior ainda. Nós estamos falando de um adulto usando uma criança como se fosse também uma adulta. Então, o corpo, as emoções, os sentimentos
são todos desrespeitados, desonrados, machucados. E dá para perceber. Então, se fizer, pode ser no ginecologista ou não, a mãe tem que acompanhar o desenvolvimento da criança. E outra, dormir na casa de coleguinhas, né? Chegar tarde em casa. Gente, o mundo não permite mais isso. Eu tenho 51 anos de idade. Você tem quantos anos? Fazer 20. Posso perguntar a sua idade? Não. Então, tudo bem. Mas, Não gosto. com base Eu em sou- nossa idade, olhemos para trás. É o mesmo ciclo de criação de filhos? Diferente. Não. Está tudo diferente ou não Muda está? tudo, é diferente. Está tudo diferente. E outra, a criança tem acesso a informações que antes não tinha. Exatamente. Ah, isso é que é o pior. Então, por São quê? novas Porque tecnologias muito avançadas, que inclusive até os próprios pais, alguns não têm acesso. isso. E às vezes até não entendem. Eles E não entendem tem até um mais que os controle próprios sobre a pais. criança também, né? Nos atos ali Às vezes que ela as vai crianças entendem assistir. muito mais que os pais. E outra coisa que eu vou falar, na minha época eu não falava abusador, não, eu falava tarado, Tarado, safado. safado. E o que é que a Pronto. população fazia? Linchava. Linchava. Pegava, linchava. Aconteceu um caso, né, que foi registrado, e aí, na rede televisiva, a população toda cercou o local onde ele seria preso. E aí, a polícia não conseguiu fazer nada, porque a população ficou tão ofendida com o que ocorreu com o menino, que pegaram, ele não conseguiu nem entrar na delegacia. Fora mesmo, lincharam. Então, esses tipos de, eu vou usar o termo dela, de tarado, eles precisam ser punidos e não é atitude a ser tomada a longo prazo, a curto prazo. Atenção, olha, cuidado com o que seu filho está vendo no celular. Quando você vai dormir, depois de amanhã, procura ver os históricos, né? O que é que tem assistido, porque fica registrado no celular, fica registrado no computador. Então, se eu fizer vista grossa, se eu também não quiser ver e ser um pai ou uma mãe permissivo, eu vou deixar que a minha criança cresça sendo abusada. Isso é imoral, é ilegal, é injusto. É injusto. Então, nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que a gente não queria para nós na idade deles. Eu quero tocar num assunto muito polêmico. Quando uma criança fazia aniversário, a gente dava o que de presente para a menina? Uma boneca. Uma o quê? Boneca. Uma boneca. E agora quem está brincando de boneca? Os meninos. Os adultos. Os adultos. Ah, o reborn. Os bebês reborn. Aí isso é uma imbecilidade. Tamanha que não tem, não existe isso. Então, uma inversão. Concordam? As pessoas Uma estão ficando inversão. malucas. Estão completamente loucas. Então, quer dizer, eu deixo passar a minha criança que está sendo abusada e adoto um bebê. E outra, eu estava conversando lá fora com a doutora Úrsula e eu mencionei a população canina nas ruas. Porque antes os bebês, os filhos eram os cachorros, eram os gatos. Aí diminuiu. Aí agora eles estão abandonando nas ruas e estão pegando o quê? As bonecas das crianças para fazer de filho. E querendo direitos. E a Assembleia teve que se reunir para tomar atitudes. Isso é ridículo, isso. É inadmissível, né? Teve uma deles mesmo que teve até numa UPA, num posto de saúde, e brigando porque não foi atendida. Tenha paciência, E né? quer prioridade Isso é ridículo. ainda, viu? Isso é Prioridade em ridículo. fila. Já tem em atendimento. pediatra especialista em bebê reborn. Tem a pediatra, deu a entrevista, eu vi a entrevista dela, né? Que ela estava ali para atender As a todas pessoas as estão mães. malucas, então não Eu acho completamente. Não estão mais na razão, não são racionais, mas estão doidas. Pois é. Isso Então, é maluquice. Quer dizer, adota Uma criança, então, gente. Ou não, Sim. presta atenção. Adota uma boneca e faz vista grossa ou fecha os olhos para as crianças? Porque eu não preciso de um mês laranja para abordar esse tema, não. Gente, é assustador o que acontece com as crianças. É uma carga emocional muito pesada. Criança é para brincar, é para estudar, é para lanchar, é para dormir em paz. Essa mulher que me contou... Desculpe, tem que seguir o ciclo. Tem que ser pequenininho, recém-nascido, tem que ter a infância. Isso. Infância, lugar de infância, tem que ser infância, e tem esse ciclo. Depois da adolescente, depois juventude. Tem que ser por aí. Isso. Pode me chamar de careta, mas você não pode avançar. Sair da infância para a juventude, para a idade adulta, assim. Não é assim. Então somos duas caretas, tá?
Eu acho que eu sou careta. Porque criança brinca com boneca, criança convive com criança, criança brinca com brinquedo. Criança, menino, pode soltar pipa, jogar bola, jogar gude. E pelo amor de Deus, olha, toma o celular das mãos dessas crianças, porque os prejuízos estão sendo medonhos. Ou então monitore, acompanhe. Mas o mesmo tempo monitorando, hein? bloqueia. Agora, Tem que mesmo bloquear. monitorando, tem um risco, principalmente hoje da exposição que a gente tem das crianças nas redes sociais. E não só quando a criança tem o celular para ela, mas até uma foto. Às vezes que um pai posta do filho. Tem foto mesmo hoje que a gente consegue ver aí, né? A criança ali na piscina, tomando um banho. Você não sabe quem está assistindo do outro entendi. lado. Verdade, verdade. Esses dias, um artista, né, uma pessoa muito famosa, muito influente aqui, um jogador de futebol, postou a foto da filha na banheira tomando banho, mas claro, sem maldade no que estava postando. A filha ainda é uma bebezinha, mas assim, sem a parte de cima, né? Normal, uma criança numa banheira. E assim, uma foto como essa, para uma pessoa que tem a mente diabólica, porque esse é o termo, né? Para uma pessoa que estupra, que abusa, que usa dessa imagem para tanto vender quanto para fazer atos sexuais, né, que a gente entende que existe, não adianta a gente fechar os nossos olhos e fingir que não acontece, e até mesmo isso vai se perpetuando. Uma foto, alguém, essa criança tem um contato ali, um perfil fake, é o que mais existe hoje. E a gente vê aí o abusador, ele utiliza de uma imagem que vai atrair aquela criança, seja de um artista ou de alguém que tem uma aparência realmente bonita, que aquele adolescente vai querer conversar. Daqui a pouco faz um vídeo, uma chamada, essa criança, ela já não tem nem mais a chance, nem um adolescente de falar, olha, eu vou denunciar, vou chamar o pai, vou chamar a mãe. Por quê? Porque começa ali um ciclo tenebroso. Ele já tem acesso ao vídeo da criança, ele já tem acesso ali às partes íntimas, tudo gravado, tudo composto. A pedofilia, né? A pedofilia, ela tem esse perfil que inibe justamente a coragem da criança, a coragem justamente dessa vítima. Então, esse é um outro ponto também que a gente tem que falar para os pais. Não só olhar o histórico da criança, não só observar o que seu filho está assistindo, conversar com ele, ter uma relação saudável para ele confiar em você, mas também a exposição nas redes sociais. Foto com farda de escola. Facilitar o inimigo, aí não dá, né? Justamente colocar a imagem do filho ali à mostra. Então, assim, esses pontos a gente precisa colocar em pauta para que a gente consiga inibir justamente essas questões. Porque assim, não adianta eu falar, filho, não assiste isso, mas meu filho tem um Instagram, meu filho tem um TikTok, faz o vídeo lá do dancinha, eu não sei quem tá do outro lado. E quem assiste? Quem será essa pessoa que tá assistindo? Porque assim... A intenção com que está assistindo. E o que vai fazer? Tem um contato com a criança pode ser facilmente ali ludibriada, enganada. É facilmente enganada. Então, inicia um contato, não sabe nem quem tá do outro lado. Agora, como que faz, doutora Michele? Eu sou mãe, eu sou pai, responsável por uma criança ou um adolescente. Com essa era digital, esse acesso fácil e rápido às telas, o que a gente faz então aqui para essa criança ela ter uma vida saudável, não se fechar, porque também não dá para ninguém criar a criança em casa sem ver o mundo, sem ter contato externo. Como é que faz para essa criação saudável? Monitoramento. Tempo de tela. Então, eu preciso saber o que meu filho está assistindo e o tempo de tela que ele passa. A criança não pode chegar, por exemplo, o celular é a babá, né? Se os pais querem almoçar no restaurante com tranquilidade, fazem o quê? Entrega o celular para a criança. Se quer conversar com os amigos, dar risada, brincar e se divertir, faz o quê? Entrega o celular para a criança. Então, em casa, se ele quer fazer qualquer coisa, o que faz? Entrega o celular para a criança. Então, hoje quem está, entre aspas, educando é o celular. Então, os pais precisam monitorar, não se isentar da responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Eu volto a falar, precisa ter tempo de tela, precisa observar os históricos, precisa saber os contatos, observar os contatos, com quem a criança está conversando, o que a criança está conversando, está sempre ouvindo, porque eu me lembro perfeitamente que minha mãe, para onde eu ia, minha mãe tinha que saber a hora que eu ia, e ela determinava a hora que eu voltava, com quem eu ia, para onde eu ia, e quando eu voltava, ela me perguntava como é que foi lá, e aí eu tinha que narrar tudo. E tinha horário para voltar? Tinha sim.
Tinha sim, tinha. Inclusive, parece até piada, mas o shopping obedece à ordem da minha mãe. 10 horas fecha. Minha mãe, se passasse de 10 horas na rua, aí chegava em casa, já era. Tinha um aspecto, viu, doutora, também, assim, mulheres que, a doidice. Meu irmão teve acesso à chave da casa muito cedo. Ah, porque é homem, pode. Mulher não tinha a chave da casa, tinha que bater na porta. Aí era obrigado, meu pai vinha abrir e olhava o relógio para saber a hora que eu tô chegando. Perfeito. Porque eu não tinha realmente a chave, né? Meu irmão chegava de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Agora eu tinha que estar em casa. É a lei, né? 10 horas. É. O homem pode, né? O homem pode tudo, a mulher não. É. Mas já era uma coisa que tinha até a sua razão de ser. Né? Hoje até eu vejo que tinha até a sua razão de ser. Tinha que chegar, marca 10 horas, tem que chegar 10 horas. Aí eu fui no cinema, com quem? Tem um adulto que vai, a filha vai, quem mais vai? 10 horas em casa, não podia passar de 10 Isso horas. é monitoramento, né? É. Isso é cuidado. E não tinha direito à chave da casa. Sim. Sabe, eu pesquisei com relação à estatística e eu vi que a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas aqui no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade. Ou seja, são a idade de crianças, de pessoas, de seres humanos vulneráveis. Em 2021, mais de 100 mil denúncias de violação a corpos foi efetuada, sendo que 18.681 aconteceram em denúncias. E outra, viu? Apenas 7,5% dos casos são denunciados. 7,5% dos casos são denunciados. É muito baixo. Muito. É muito silêncio para o que não deve ser silenciado. É assustador. Então, nós, dentro de casa, porque a educação começa dentro de casa. A educação não é da escola, a escola ensina. Né? A educação ensina, tem que ser em casa. Mas a educação é em casa. Sabe quando o hino nacional diz deitado eternamente em berço esplêndido? Então, o que eu vejo como esplêndido é bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, bença minha mãe, bença minha avó. Ainda tem isso, doutor, esse negócio de benção mãe? Eu sim. Eu tive. Eu também tive. Bença pai, bença mãe. Eu tive. Inclusive, agora na Semana Santa, minha mãe de leite disse: você não tem vergonha não? Você não vai me dar a benção não? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Benção Dindinha. De cafona, né? É. E Dindinha faz todo mundo dar a benção, viu? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Benção Dindinha. E estamos lá. Que mal faz? Nenhum. E São eu me sinto princípios, acolhida. né? Princípios. E outra coisa, olha, em 2021, mais de 100 mil denúncias foram feitas, né? Como eu disse. E agressores, eles aumentaram em 2021, na maior parte, pelos pais. 30% dos pais e 60% de conhecidos dos pais. Pessoas próximas, né? A família. Isso é assustador. 2021 foi ontem. Então, 30% são pais, os que geraram, né? Os que geraram. São os responsáveis, são os tutores das crianças. E agora, 60% são das pessoas que estão ao redor. A gente tem que vigiar. Porque até nós podemos, como Pérola disse, muito bem colocado, nós precisamos ter essa vigilância, ter esse cuidado, ter essa expertise. Por quê? Porque senão nós também podemos ser vítimas. Olhem o caso de Ana Hickman, lembra? Porque ela disse onde estava, o que estava fazendo, foi lá. Então, qual é a sugestão? Poste depois, não poste em tempo real. Tenha cuidado com o que você posta, as cenas que você posta, né? A forma com que você posiciona, com que você fala, que não seja insinuante, provocativo, que não seja para despertar no outro. Então, não é que o abusador precise disso. Não é que ele precise. Mas um policial civil disse uma vez, quando eu fiz a minha primeira faculdade, ele disse: olha, mulheres, quando vocês saírem à noite para virem à faculdade, tenham cuidado. Não tentem se proteger com uma chave, porque não adianta. Tenham cuidado. Cuidado onde você coloca o seu carro, a sua moto. Cuidado. Cuidar com spray de pimenta, né, doutora? É. Ou logo com uma arma, eu diria logo assim, viu? Porque hoje o negócio tá tão feio, tá tão sério. Mas o spray de pimenta resolve, severo. Pérola.
Não sei não, hein, Toné? Porque é o seguinte... Mas daqui que você pega na bolsa, abre essa bolsa... Isso, até você Então, pegar... só se sair e voltar já na mão, né? A chave numa mão e o spray na E o outra. spray na outra. Quando eu ia... É. Eu quero falar sobre a estatística da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Houve um aumento de 22,6% em 2024. Nós estamos em que ano? 2025. 2025. Ontem. Então, houve um aumento de 22,6%. Quase 292 mil casos foram registrados. 292 mil casos foram registrados. Mas, gente, eu estou dizendo que isso aconteceu em 2024, no Brasil. No Brasil. Outra coisa, eu volto a dizer, sabe qual foi a estatística? Sabe qual foi a estatística de denúncia? Um bombom para quem adivinhar. Quanto por cento que denunciaram? 7,5% novamente. É brincadeira? É muito baixo. A mesma estatística em 2021 e 2022 continua sendo uma denúncia baixa. Outra coisa, eu repito, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. O índice está altíssimo. Tem mais crianças sendo abusadas do que denúncias sendo feitas. E isso é, no mínimo, assustador. Por que assustador? Nós estamos sendo passivos? Nós estamos sendo coniventes? Nós estamos negligentes, no caso, né? Negligentes e omissos. Omissos, porque se eu sei que está acontecendo, outra coisa, sabe quando foi que houve um boom? Na pandemia, porque as crianças estavam dentro de casa, né? E os pais também, sua maioria também. Isso, né? Aí aumentou a violência contra a mulher, aumentou o abuso, aumentou também a questão de ausência de intervenções de combate, diminuiu significativamente, porque estávamos na pandemia e todo mundo dentro de casa, né? Então, quem pode identificar? Quem pode identificar isso aí? Agente de saúde, professores, diretores, orientadores, psicólogos, familiares. Por que eu digo psicólogo? Porque muitas vezes as crianças não se sentem à vontade de falar com os pais, mas falam com o terapeuta, com o psicólogo, com o psicanalista. Então, eu tenho crianças que contam. Elas trazem sua casa para a clínica. E, consequentemente, eles levam a clínica para casa. E agora você tocou num ponto que eu queria abordar, sobre esse negócio de psicólogo. Uma criança abusada, mais adiante, ela vai ter traumas. Ele nunca será a mesma criança, será? Isso. Vai carregar esse trauma a vida toda. Não tem psicólogo certo, eu acho. O que é que o psicólogo faz? São intervenções. O que é que o psicanalista faz? Primeiro, eu faço uma imersão. A criança vai lá atrás, né, e volta ao momento do abuso. E vamos tratar. Ela vai poder externar aquilo que ela sentiu no momento e ficou calada. Fica constrangida, também fica intimidada pelo abusador. Sim. Já tem esse aspecto, né? Sim. E quando você está lá dentro, entre 4 paredes, uma porta fechada, o seu coração se abre. E falar cura. Falar cura. Silenciar adoece Tem que incentivar a criança a falar, né? Tem. A criança, outra coisa, criança e também jovem, adolescente e adultos também têm passado por essas situações. Nós estamos focando principalmente na criança, né, na parte infanto-juvenil, por causa do número assustador. Mas eu gostaria de dizer que as denúncias, os canais de denúncia, eles existem para serem utilizados. A gente não pode continuar em silêncio. Tanto sendo família quanto sendo escola, a gente precisa ajudar, contribuir. O Conselho Tutelar está aí para isso. Então, se os pais são omissos, ou se a família é omissa, quem vai ajudar essa criança? E com relação retornando à terapia de quem foi abusado, então você passa por todas as fases. Você tem que voltar para a infância, voltar para a juventude, para a adolescência. Você tem que reviver lá dentro da terapia todas essas situações, etapas e fases,
para que vá se fechando portas e curando, porque se não houver cura, não haverá casamento, não haverá filhos, família. Porque uma mulher doente adoece uma geração. Uma mulher curada cura uma geração. Então, se eu tenho marcas, eu vou transmitir essas marcas. Eu vou ter dificuldade de beijar, de abraçar, de dar carinho aos meus filhos. De confiar, de dar, inclusive, liberar o meu corpo ao meu cônjuge, né? De me permitir ter prazer com ele. E prazer, eu não digo apenas prazer sexual, não. São prazer em todas as áreas. O prazer da companhia, o prazer do toque, o prazer do abraço, o prazer do beijo. Porque o abraço cura. O abraço é maravilhoso. Então, quem foi outrora abusada, se permite ser abraçada? Não. Não. O abraço vai ser sempre um gatilho, né? E Ai, são meu Deus. lembranças negativas terríveis que a pessoa Pois é, carrega então, a vida inteira, né? a melhor coisa é o tratamento. Eu, como psicanalista, eu digo, eu tenho, não posso dizer um ou apenas 2, 3 casos. Eu tenho inúmeros casos. Inclusive, agora eu estou me apertando para poder ter agenda, para colocar, porque ontem à noite uma pessoa entrou em contato pelo meu Instagram. Doutora, por favor, pelo amor de Deus, eu estou lhe pedindo, me ajude. E aí eu disse, quantos anos você tem? 14. E aí começou a narrar, eu falei, pronto, vamos abrir uma exceção. Eu fico sem almoçar, mas eu vou atender você. Porque tinha Então, urgência, né? isso. Então, o caminho é esse. O caminho da cura é encontrar uma terapia, encontrar um psicanalista que olhe o seu Mas passado. foi a vítima que te procurou, foi? Aham. Foi. Antes de procurar os pais, será? Não sei. Não sabe. Porque ela me procurou Eu não ontem quero no Instagram. me aprofundar nisso não, que eu sei questão de ética, mas eu só estou perguntando assim Sim. se deve ter sido, achou mais importante ou mais urgente falar com o psicanalista. É mais seguro até. Mais seguro Porque até. pode ser, ela não contou nada ainda, mas pode ser alguém que esteja por perto. Alguém que esteja por perto. Então, o adulto que passou por todo esse transtorno, por todos esses abusos, o adulto precisa procurar terapia para ter cura. E eu disse, como psicanalista, eu volto a cada etapa, a cada fase, para que as portas sejam fechadas, para que as gavetas emocionais sejam esvaziadas. Ô, doutora, agora... Porque chega um dia que, ó, explode. Eu Pois quero não. saber assim, o que é que você pode dizer disso? Que tem que ter um quê? Uma relação aberta com os filhos, sobre sexualidade, a partir de que faixa etária? Você pode conversar abertamente, olha, isso é isso, é aquilo, o caminho é esse, é assim que tem. Você acha que tem uma faixa etária, deve ter um... É porque Pra ter essa conversa aberta sobre sexualidade? É porque cada criança é uma criança. Cada caso é um caso. Tem criança que busca, perguntando. Principalmente, como é que eu nasci? Como é que eu vim ao mundo? É uma das perguntas mais frequentes. Mas observe bem. À medida que a criança vai dando sinais de que ela tem curiosidade para aquele assunto, imediatamente, não é escola, não é psicanalista, não é psicólogo, não é celular, não é babá. São os pais que têm que sentar e explicar de forma saudável. Saudável, porque sexo é saudável. Sexo foi criado por Deus. É perfeito. Então, a criança precisa entender, porque observe bem, muitas crianças que dentro de casa, elas vivem conflitos familiares, os pais brigam, gritam, elas não querem ter família. Criança que apanha muito, que sofre muito, que é muito castigada, ela não quer ter filhos. Já é uma marca, uma cicatriz que fica nela. Então, 3 anos, a criança começou a falar sobre alguns assuntos numa linguagem infantil de 3 anos, esclarecer. 6 anos, a criança já começa a ter acesso ao corpo. Ela já começa a ter acesso ao corpo. Então, tendo acesso ao corpo, já começa a explicar. Olha, cuidado, não deixe que ele toque. Já começa a explicar. Por quê? Porque se a gente não der, como eu disse anteriormente, a educação começa em casa. E a educação sexual também começa em casa. Começa em casa. Porque é saudável e é... É melhor aprender em casa, eu aprendi assim, do que na rua. Exatamente, eu também. Minha mãe dizia, eu estou fazendo com você aqui para que a polícia não faça na rua. E o mundo Mas muito ensina, embora né? eu tive Da muitas pior informações forma, na mas escola, ensina. viu? A escola é terrível, os colegas. Principalmente colegas mais velhas.
E tinha Eu acredito que hoje adultos, é terrível. seja mais o celular do que a escola, sabia? O celular. Eu acho que o celular Mas na está tendo minha mais época não tinha acessibilidade. celular. É, Então, no meu tinha caso também não. Na escola, então. No meu caso também não. Na E escola, geralmente eram os mais velhos, né? E já eram... quantas e quantas coisas nós aprendemos na escola. E agora tem professores também, né? Os professores, os profissionais estão sendo convidados nesse momento a também estarem abrindo seus olhos para essa nova realidade, essa nova demanda. Nós não estamos com alunos como os que nós tínhamos, como os que nós fomos. Nós temos uma clientela totalmente diferente. Os nossos alunos, eles podem saber de mais coisas do que a gente. São bem mais avançados, né? Exatamente. Sobre química, física, português, história, matemática, seja lá o que for. Ele pode trazer muito mais informação do que nós temos. Então, o professor não pode continuar na sua carreira de sala de aula como se estivesse nos bancos das universidades. Ele tem que amadurecer, ele tem que se atualizar, ele precisa estudar. Então, existem algumas profissões que fez a faculdade e parou ali. O professor não tem esse direito. Eu sou professora. Eu sou pedagoga e sou historiadora. Você sabe disso. Então, nós precisamos estar nos atualizando para não sermos vítimas do sistema. Olha, um outro aspecto também dentro aí, olha, do abuso sexual, a exploração infantil, e que eu queria entender é sobre a questão dos beijos. A gente sabe que desde muito pequenininha lá também, em 2005, 2006, era muito comum o beijo, né? O familiar se despedir com aquele beijo carinhoso, que por vezes poderia sim não ter nenhum aspecto ali de maldade nesse contato. Agora, como que você enxerga como psicoterapeuta, como psicanalista? O que você enxerga nisso, nessa questão do beijo, né? Do abraçar, do pai ou da mãe, ou de um familiar realmente ter esse carinho pela criança e ter esse contato. Você acha que isso pode despertar algo negativo? Você acredita que seja algo assim inofensivo ou que não? Eu vou dialogar com minha colega ali. Em nosso tempo, os nossos pais se beijavam na boca em nossa frente? Pouquíssimas vezes, vi. Isso. No máximo um selinho. Isso. Os nossos pais beijavam em nossa boca? Não. Que eu não acho até errado. Se for um selinho, eu acho uma coisa normal. Mas partir de um pai, uma criança beijar. Mas isso não é normal para todos. Né? Não é normal para todos, porque a criança tem a fase. Tem as suas fases de imaginação, de criação, que eu não vou entrar nessa seara agora, mas observe bem, tem uma fase da criança que ela acha que o pai é para ser o marido dela. A menina se apaixona pelo pai. Então a menina quer dormir com o pai, ela quer estar entre o pai e a mãe, né? Aí, Pérola, o beijo e o abraço... É o complexo de Electra, né? Pois é. Eu fui longe, né? Foi lindo. E aí, como tem o de Édipo, tem o de Electra. Exatamente. O de Édipo é do filho com a mãe, né? Isso. E aí, Pérola, observe bem. O toque é o que definirá o abrir dos olhos da criança. Porque, seja a idade que for, eu posso tocar um menino e uma menina, eles não terão malícia no meu toque. Então, quem está tocando e como está tocando pode definir. Mas você acredita ser normal, natural ou não esse contato? Em minha opinião, a criança precisa receber carinho, afeto, beijo, abraço da família, sim. Tem que receber da família, beijo, abraço e afeto. Tem que ter cuidado com os outros que estão ofertando esse carinho, esse beijo, esse abraço. Tem que mostrar que é uma diferença. Isso. Né? É justamente por isso que eu cheguei nesse ponto. Um beijo fraternal é diferente de outro Exatamente. beijo. Né? É um beijo sem malícia. É um beijo de amor. Então eu te abraço, eu te beijo, eu te amo. Eu amo abraçar os meus filhos e sentir o cheiro deles. Né? Quando um filho da gente caía, a gente passava a mão, beijava e dizia, pronto, passou, curava. Mãe, beija aqui, tô com dor. Beija aqui, tá doendo aqui. Aí a gente beijava, curava. É o beijo que cura. Né? Então, não é diferente, porque as crianças estão mudando, evoluindo, adultizando muito cedo, pode ser, mas criança é criança.
Criança precisa de carinho, de beijo, de afeto, de educação, de limite. De limite. Criança precisa de limite. Inclusive, Augusto Cury diz, a criança ama quem determina limites. Não é uma questão de política pública. Não é uma questão governamental, não governamental. É família, é afeto, É dentro de instrução. casa. É dentro de casa. Olha, um outro ponto também que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a questão da exploração infantil, né? O tráfico de crianças também, um outro aspecto muito triste e comum aqui no Brasil. Aí, alguns meses atrás, eu diria que até um ano mais ou menos ali, repercutiu uma música nas redes sociais. Não sei, de Marajó? Lembro. Sim. A gente sabe também de uma lenda, né, que conta ali das histórias de um boto, que ele engravida uma menina, ele volta para as águas. E quando essa música ela estourou, o que veio à tona também ali nas redes sociais era que lá pro lado de Manaus, lá na Amazonas, o que a gente acompanhava dessa lenda e que era muito falado era justamente esse abuso sexual. Que por vezes essas meninas elas se calavam porque nem entendiam, por ser muito pequena, muito criança, muito vulnerável, e que aí utilizava-se desse conto do boto para infantilizar, trazer algo lúdico de um estupro. Inocentar o que é... O que era um estupro sexual, né? Essa questão justamente da criança ser abusada por vezes até por pessoas que chegavam ali na ilha. Eu não sei se você se lembra que os pais ofertavam os filhos em troca de 1 galão de gasolina para poder fazer a TV ou o rádio funcionar, ou por alimentos, feijão, arroz. Então, deixavam as crianças serem abusadas por alguns profissionais, né? Não vou citar para não generalizar. Então, as crianças elas eram ofertadas pela própria família. Justamente. E então, o que a gente observa hoje, tanto em relação ao abuso sexual, essa exploração infantil, as vendas das crianças. Até outro dia a gente comentava aqui, eu e Toné, sobre as crianças que ficam justamente nas vias, nas rodovias e passam ali os caminhoneiros. Principalmente as meninas, né? Passam E ali os caminhoneiros abusam, exploram, né? Eu queria E às vezes as entender próprias mães, Pérola, que vendem as que as fazem meninas, né? justamente essa venda, né? São intermediárias, é terrível isso. Essa semana uma mãe foi presa porque estava gravando a criança, a filha dela, sendo abusada, né? A mãe foi presa. Ela mesma que filmava a menina sendo abusada. O que passa na mente de uma pessoa como essa? O que tem ali? Qual é? Eu não consigo entender. Primeiro, uma mãe. A mãe é quem engravida, passa por tanto sofrimento, é enjoo, é dor, vai parir, às vezes na hora do parto tem que ser normal, e aí aquela dor ali, ó, horas, 9, 10, 12, 15, tem gente que chega a 20 horas de dor de parto. Ver uma filha, um filho, algo que é seu sangue, carrega seu gene, ser estuprado, você vender, vulnerabilizar, o que passa na mente de uma pessoa como essa? O padre falou que, não vou citar o nome dele também, ele está passando por um processo difícil agora, mas o padre falou que existe algo que ele sente falta, é do humano no ser humano. Então, nós temos abandonado as nossas sensibilidades, os nossos afetos, nós temos abandonado o carinho, o amor, o toque ingênuo, o toque que cura, porque o toque também cura, né? A Bíblia diz que a mulher com o fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada, então o toque cura. Esse mesmo toque que maltrata, que adoece, é um toque que, sendo utilizado por outra pessoa, é um toque que cura. Então, eu não digo que é bicho não, viu? Porque eu tenho um cachorro e meu cachorro é ótimo. Meu cachorro é super carinhoso. Então não é bicho não. Isso realmente é um ser que deixou de ser humano. Porque uma mãe que engravida e pare e faz uma atrocidade dessa, ela deixou de ser. Não merecia ser mãe, né? Deixou de ser mãe, é um monstro. Não merecia ser mãe. Não, é um monstro, né? Porque bicho, a gente tem bicho e pode criar bicho aí, criar cachorro, criar diversos animais. Protege, defende, ama. E outra coisa, protege humanos e os seus filhotes. Então, quer dizer, humanos estão se comportando pior do que os bichos. Os animais. Né? Então, são verdadeiros monstros. E você olha e vê um ser humano. Mas quando, na verdade, por trás,
é um bicho, é um monstro. Um bicho não, é um monstro. É um monstro, porque, observe bem, eu entendo que quando a gente está grávida e está gerando, o amor já começa. E eu costumo dizer para as mães, quando eu vou palestrar para as mães, quando tem alguma grávida no meio, eu digo, você pensa que você ama o seu filho? Você não sabe o que é amor ainda. À medida que cresce, 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 o amor cresce e abunda. Né? É uma coisa inexplicável o amor que a gente sente. É bom amar, é bom ser mãe, é bom ter filho. Agora, o que não é bom é a rota, o caminho que está tomando, em que os seres estão tomando. E tem que saber Isso que é aí. sua responsabilidade, gente. Se botou um ser no mundo, você tem responsabilidade sobre ele. Imensa, gigantesca essa responsabilidade. Eu ouvi dizer que tem uma nação, que eu também não vou citar, que é obrigação do governo. Se uma mulher foi estuprada, o governo tem a obrigação de dar apoio psicológico, dar o enxoval e assistência até a criança estar grande. Então, tem uma nação que isso faz parte da lei. Se aqui no Brasil acontecesse isso, hein? Mas as leis aqui são muito paliativas e às vezes nem funcionam. Porque isso devia ser considerado pelo Código Penal como um crime hediondo, gente. Que é terrível você praticar um negócio desse contra uma criança, um menor, uma menina de 6 anos, 7 anos, 5 anos. Que absurdo. Não tem nem informação e também não tem... A ingenuidade é tão grande que fica intimidada e fica constrangida de falar. Inclusive, algumas ganham balas, né? Ganham doces, chocolate, roupa, sapato, boneca, brinquedo. Alguns ganham isso para poder negociar o seu corpo. Olha só, outra estatística que eu trouxe aqui de 2022. Mais de 62 mil notificações de violação sexual. Mais de 45 mil tinham sido vítimas de pessoas com menos de 19 anos de idade. Então, isso corresponde a 73,8% dos casos. A maioria, sexo feminino. Com quanto por cento? 87,7% dos casos de violação são com meninas, com mulheres. Veja só. Mas existe com meninos também, né? Existe com menino também. 68,7% acontece em casa. 68% No ambiente familiar. acontece em casa, no ambiente familiar. 3,9% em escolas e 5,3% vias públicas. Onde mora o perigo? Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. Seu Então, próprio teto, né? quer dizer, eu me lembro que era muito bom quando eu chegava. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, né? Infelizmente, tem 9 meses que meu pai faleceu. E eu sinto falta de ir para casa de alguém. Sinto falta da minha família de origem. E eu vou contar algo assim muito pessoal, muito particular. Quando meu pai faleceu e eu voltei à casa dele, eu dei o sofá, eu dei o guarda-roupa, eu saí doando tudo dele. Mas quando eu me sentei na mesa, eu não consegui dar a mesa e eu chorei muito na mesa. Eu chorei muito porque eu vi o lugar onde meu pai se sentava, minha mãe sentava, meu filho sentava, eu me sentava. Então, não vamos perder esse sentimento, essa referência da mesa, da família, do sofá, né? Da cama onde todo mundo quer ir para a cama do pai, da mãe, até dar sono. Então, gente, amar faz bem. Eu preciso, mas um copo vazio não enche outro. Se eu não tiver amor, eu jamais vou ser capaz de amar. Então, eu preciso ter amor para dar amor. Se eu gerei um ser humano, eu preciso amar essa pessoa. E de forma desmedida. Eu preciso amar, eu preciso respeitar, cuidar, né? E eu não falo isso com relação, mais uma vez, a políticas públicas, mas é dentro de casa. Mais de 60% acontece dentro de casa. Então, a minha casa precisa ser um ninho de amor, de alegria, de paz, de segurança. E não de medo, de terror. A moça, a mulher de 27 anos na ROC, ela não dormia à noite, porque todos os dias ela via o homem na porta do seu quarto e ela disse assim, eu todos os dias via ele na porta do meu quarto e dizia, meu Deus, já vem ele.
e no mesmo horário, todos os dias, eu tenho a impressão de que ele está na porta do meu quarto. Então, como você perguntou, né, é uma coisa que se arrasta. Se não tratar, se não cuidar, é uma doença eterna, vai até o túmulo. Mas eu preciso transformar o meu lar em um lugar bom, sabe? Ter o sábado, seguro. ter o domingo em família e todo mundo feliz e todo mundo alegre por estar ali. Vocês já viram nas redes sociais aquele senhor que diz que morreu e que manda uma carta, uma notificação para todo mundo que ele havia falecido, para que no Natal ele pudesse ter a família reunida? Já viu isso? Já vi. Então, quer dizer, a única forma que ele encontrou de reunir a família foi, entre aspas, ao redor do seu caixão? Então, a mesa é para conversar, é para comer, é para trocar ideias. A sala é para conversar, é para rir. Nós precisamos rir mais em casa. Nós precisamos ser mais felizes em casa. Os pais precisam ter tempo de qualidade com seus filhos. Os pais precisam conhecer os seus filhos muito mais Doutor, desculpe do que interromper, nós... mas tem também, os pais também têm que dar abertura. Sim. No meu caso particular, eu tive pouca abertura, por isso que eu Sim. aprendia muita coisa nas escolas. Minha mãe era já mais retraída, meu pai pior ainda. Normal. Terrível, mas era terrível isso. Criou um bloqueio. Então, os pais têm que dar abertura também para as crianças para falar. Pra eles ficarem à vontade para dizer, ó, eu tive isso na escola, um coleguinha me pegou, ó, me convidaram para sair. Tem que falar. E vou te dizer mais uma coisa, viu? Quando vem uma criança e ela fala para mim, eu digo para ela, o que você quer que eu te ajude a contar para os seus pais? O que é que seus pais podem e devem saber? Então, a criança precisa me permitir para que eu conte os detalhes que ela me contou. Então, nós vamos determinar o que é que nós podemos falar. Mas eles precisam saber de algumas coisas. Então, pais, lá é lugar de segurança, de alegria, de conforto. Não é conforto de televisão de 100 polegadas, de milhões de polegadas. Celular de... Não é celular de última geração. Não. Não, é afeto. Porque muito mais vale um abraço, um beijo, um carinho, uma atenção, do que um objeto. Então, eu não quero coisificar as emoções. Eu quero ter mais emoção do que coisas. É isso aí. Olha, a gente chegou ao final do programa de hoje, já fica estendido aqui o convite para a gente bater esse papo aqui. Eu acredito que vivendo no mundo em que a gente está hoje, com tanta coisa acontecendo, o mundo ele entra então em uma situação agora, né, cada vez mais difícil. É muita maldade, é pai matando filho, estuprando, criança de 1 ano, recém-nascido passando por essas situações, mães que vão para o hospital ganhar ali o seu presente, né, que é o seu filho, gerar justamente essa criança e passam ali por uma violência obstétrica, passam por um estupro. Então, assim, a gente vai deixar aqui já essa deixa, olha, para você de casa já ficar na expectativa da gente voltar, né? Fica aqui já aberto esse convite, quero te agradecer a Tonezinha aqui pela participação de Estou vocês sempre hoje. disponível. E a gente bate esse papo aí, então, olha, da próxima vez já sobre esses tópicos aí também, né, sobre a maternidade, esses pontos que trazem também uma sensibilidade, claro, que a mãe, ela, embora seja mãe, ela é um ser humano e ela não deixa de ser singular. Então, já fica esse convite aqui também para você voltar e te agradecer aqui pela presença hoje com a gente. Muito obrigada, um beijo para você e que Deus possa estar sendo o centro da nossa casa, da nossa família. Sejamos abençoados em nome de Jesus. Olha, chegamos ao fim, um beijo especial, fiquem com Deus, amanhã estou de volta, hein? A partir das 10 horas, canal 24.2 ou através do nosso canal do YouTube. A gente se encontra aqui, viu, Tonezinha? Amanhã eu tô aqui de volta, hein? Uma boa tarde a todos. Gostei com ela hoje, viu? Uma boa tarde a todos, até a próxima TVI 20 anos.